Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a nossa médica veterinária maravilhosa que já se encontra aqui e que vai falar sobre os cuidados que a gente tem que ter com os nossos filhotinhos. Quem está com a gente é a médica veterinária Hanna Martins. E o nosso quadro de pet começa agora, o Momento Pet. Hoje nós vamos falar para você que tem aí filhotinhos em casa. Ou, por exemplo, ainda vai receber esses filhotinhos e não sabe quais são os cuidados que você tem que ter. Não é isso, Hanna? Prazer em recebê-la aqui no nosso programa mais uma vez. Prazer, bom dia Muito a todos. Bom. Hanna, a gente já começa logo falando dos cuidados importantes e necessários para esses filhotinhos, filhotes de cachorros que, na verdade, que estão aí e que precisam de alguns cuidados, né? E que muitas vezes as pessoas não sabem. Como é que a gente já tem que começar logo cuidando desses filhotes? Bom, na realidade, o começo de tudo é quando você faz um planejamento para ter esse filhote. Sim. Né? Hoje em dia principalmente, né? Mas sempre foi assim. Você precisa planejar para você ter um pet. Né? Do mesmo jeito que você planeja para ter um filho. Porque ele vai depender de você para a vida inteira. Ele vai ter as vacinas, ele pode adoecer, você vai ter que arcar. Então, você adequa a um filhote naquele momento. Se você realmente tem condições de cuidar e de dar tudo que ele precisa naquele momento. Tá? Gente, desculpa. Filhotinha que é seu, Hanna? Não. É da Jéssica. Ó, me tirou, quer dizer... Coisa linda, vem, meu amor. Meu amor. Gente, que coisa mais gostosa. Deixa eu ver assim, né? Porque gostam, né? Criança gosta de aprontar com as pessoas. Meu Deus, mas você é muito... Gente, me pegou. Olha, parece comigo. Cabelo preto. Meu Deus, você quer sua bolinha? Você quer sua bolinha? Vai buscar sua bolinha. Ai, gente, que coisa mais gostosa. Gostou de você? Percebeu aí algo especial. Tá vendo, Hanna? Nossa convidada. Pronto. E aí você falando dos cuidados, a gente chama a atenção para a questão da alimentação. Sim. Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter em termos de alimentação para o filhotinho? Aqui tem quanto tempo, Jéssica? 3 meses, mas a gente já fala lá do iniciozinho, a partir do momento, às vezes a mamãe até rejeita, né? Sim. Não quer amamentar, Sim. não quer dar o leitinho. Sim, então, depois que você procura, né, que você decide se você vai comprar um animalzinho ou adotar, né, você acaba se informando sobre tudo daquele animal, sobre a ninhada, sobre a mãe, sobre os pais, né? Então você vai pegar esse filhotinho. Geralmente a gente recomenda que seja, você pegue esse animal com 60 dias, porque aí ele já passou aquele tempo com a mãe, já mamou tudo que tinha que mamar, já interagiu com os filhotes, já sociabilizou, que é muito importante esse primeiro momento do filhote com as mães, com os irmãozinhos. E aí a primeira coisa que você vai fazer quando você pegar o animalzinho é levar no médico veterinário, tá? A primeira consulta do filhote, porque aí nós vamos dar toda a orientação das primeiras vacinas, da vermifugação, da alimentação, de brinquedos, de entretenimento, quanto que vai ser o primeiro passeio, né? Então, tudo isso é feito na primeira consulta com o médico veterinário, na consulta do filhote. Hanna, você chamou a atenção para essa pessoa, esse tutor, ele pegar esse filhote com 60 dias. Mas anterior a esses 60 dias, aquela pessoa que não vai ser a dona desse petzinho, qual é o cuidadozinho que ela tem que ter com o próprio filhote, a amamentação do filhote? Coisa linda, mamãe! Então, geralmente antes dos 60 dias, a mãe ela cuida muito bem desses filhotes, né? Quando ela não rejeita, obviamente. Então, ele só tem que realmente ter um cuidado com a alimentação da fêmea, né? Ela já pode ser vermifugada depois do parto, ali 15 dias depois do parto. Então, você cuidando da fêmea, cuidando desses filhotinhos, vendo se todos estão mamando bem. Pode até já dar vermifugação nos primeiros 15 dias, depois dos 15 dias já pode vermifugar também. Então esse é o cuidado que a pessoa que está lá com a ninhada dos filhotinhos ele pode ter, mas geralmente a mãe ela já cuida bem dos filhotes. Com que frequência esse filhote tem que se alimentar? Olha, a gente recomenda que ele se alimente 3 vezes ao dia, tá? Então de manhã, meio-dia e à noite. Nessa porção da alimentação da ração, você divide ela em 3 vezes, porque aí ele não vai ficar de estômago vazio, né? E não vai passar muito tempo com fome.
Como é que a gente pode lidar com as mordidinhas maravilhosas? Como é que a gente pode cuidar desses pets e já ensinar logo de filhotinho para que eles não venham destruir ali, né? Com os pertences ali daquela casa, com os móveis, como é que a gente já pode criar esse... Olha que coisa linda, né, gente? É muito fofa. Então, por isso que a gente fala dos 60 dias serem importantes, porque a mãe e os próprios irmãozinhos, eles já vão ensinando, eles já vão passando esses limites. Então, ele já vai aprender a mordida, a força da mordida, que não pode ser demais. A mãe mesmo já vai educando os filhotinhos, por isso que é importante. Mas quando você pega, você pode continuar essa educação em casa. Então, você direciona as mordidas sempre para brinquedinhos, para os objetos que ele pode morder. Né? Porque se você acostumar ele a morder a mão, ele vai querer cada vez mais morder a mão e só brincar com a sua mão. Verdade. E aí daqui a pouco vai machucar. Porque enquanto é filhotinho tá tudo ok, né? Ele não machuca, é tudo mas vai lindo, crescendo, tudo fofo, né? Mas aí ele vai começando crescer. a buscar outras mordidinhas. Justamente. Filhotinho, assim, é interessante a gente colocar um mordedorzinho, ó, nesse Sim, exato momento ele tá com a bolinha certeza. que ele tem ali para brincar. Com e que certeza, ele vai ficar extremamente mordendo. necessário. Os ossinhos, o que falar desses... Os ossinhos a gente recomenda que sejam sempre os naturais. Tá? Não aqueles, tem uns de couro, que é couro ressecado, ele passa por uns processos que não é legal para o animal comer, né, engolir. Então, sempre procure os ossos naturais que já são prontos para isso na pet shop. Filhotinho você já pode? Já pode, porque ele já vai exercer. E filhotinho é o que é mais recomendado, porque ele está nascendo os dentinhos, está coçando, então ele vai querer morder muito, né? E a mordida é a forma do cachorro explorar o mundo, né? É a forma dele perceber as coisas ao redor dele, ele vê o gosto que tem, o formato, a textura. Então, é com a boca que eles sentem tudo. Pronto. Como é que a gente observa a questão das rações? A partir de que momento esse filhote já vai poder estar ali com a raçãozinha? Eu quero acostumar meu pet com rações. Pronto. A partir do momento que ele já tem os dentinhos, né? Você já vai acostumando ele a comer a ração. Às vezes, eles não pegam de primeira, né? Eles ainda estão acostumados com leite, às vezes com uma papinha. Então, você pode ali amolecer um pouquinho da ração com água morna, mas só um pouquinho mesmo, não pode deixar de uma refeição para outra, porque ele fermenta e pode fazer mal, certo? Então, você pode fazer esses artifícios para poder ajudar o animal a ir se acostumando. E aí, aos pouquinhos, você vai introduzindo os grãos mais secos para poder ele se acostumar e aí ele vai começar a ração seca. Qual o cuidado que as pessoas devem ter com a questão da vacinação? Depois que tomou a vacinaçãozinha, o que tem que ser observado? Pronto. As primeiras vacinas, elas são as vacinas contra virose, tá? Pode começar a partir dos 28 dias. Ele já pode ser vacinado contra 2 tipos de vírus que são os mais perigosos, né? A sinomose e parvovirose. Depois que a gente dá essa primeira vacina de filhotinho, aí ele fica a cada 21 dias é o intervalo. Então, geralmente, o animal ele é vacinado até os 4 meses de idade. Então, dão umas 4 doses de vacina, mais ou menos. Tá? Depois disso, fica a vacinação anual. Então, todo ano ele tem que tomar uma dose daquela vacina para ele continuar protegido. Fora isso, tem a vacina de raiva, tem vacina de gripe, vacina de giardia. Então, cada uma delas tem o seu protocolo. E aí, o animalzinho ele só está liberado para passear depois que ele toma as vacinas todas certinhas. Faltou alguma informação que seria interessante esses tutores de filhotinhos prestarem atenção? Tem alguma diferença relacionada a... Pronto, tá marcando território. Sabendo que já é de casa. Por exemplo, machinho, a fêmea, tem alguma coisa? Não, na realidade tem a vermifugação, né, que também precisa ser feita mensalmente, precisa ter todo o cuidado ali de 6 em 6 meses, estar vermifugando o animal, 3 em 3 meses, dependendo da vida dele. Questão de passeios, sempre procurar os horários mais frescos do dia, sempre depois das vacinações. Sim. Não pode passear, nem entrar em contato com outro animal antes dele. Tadinho. Oh, meu Deus. Ela fez ali um risco. É isso. Ela não percebeu o vidro e ela quis passar. Ela quis passar. Passe agora não. E aí, então tem isso, né? O filhote ele é muito brincalhão, ele está explorando o ambiente, ele está vendo tudo, conhecendo as coisas. Então, acidentes acontecem, mas a gente tem que estar sempre de olho. E essas chegadas de território aqui, tá marcando território? Não, na realidade o filhotinho ele tá realmente só fazendo xixi, ele ainda não marca, né? Ele só marca ainda território não, né? depois que ele amadurece pensei que ela tivesse gostado do ambiente, já quisesse logo marcar território. Bom, então esses cuidados e tem muito cuidado também onde você coloca aquela aguinha, né? Sim. Observar também. Sim, você não colocar sempre, se você for acostumar o seu animal
a fazer as necessidades no tapete higiênico, você sempre tem que colocar num local separado da comida e da água, né? Não colocar perto do tapete higiênico. E a gente está falando muito dos cachorrinhos, mas a mesma coisa vale para os gatinhos também. Eles também têm vacinas para tomar, também tem vermifugação, também tem esse cuidado com a ração, cuidado com a caixinha de areia, né, que o gatinho já faz na areia. O gatinho já não passeia, né, o cachorro sim, mas ele tem as necessidades de também escalar, de brincar, de fazer aquele movimento de caçada, né? Muito bom. Então tem as prateleiras que ele pode subir, que ele gosta de altura, tudo isso. O que a gente pode chamar a atenção para adestrador, a partir de que tempo? Para os filhotinhos? Olha, a partir das primeiras vacinas, assim que ele tiver terminado o primeiro protocolo de vacinação, um adestrador, né, um comportamentalista pet, ele já pode pegar, já pode fazer esse serviço. Porque às vezes a gente pensa que é assim, é só o cachorrinho que é mal comportado, que precisa. Não, todos eles precisam, porque aí eles vão aprender como fazer tudo corretamente. E aí você não vai ter tantos problemas com relação ao comportamento. A gente está falando de filhotes, mas vale a pena a gente tirar alguma dúvida que a gente possa ter sobre castrar. Sim. A partir de que idade? Como é que tem que ser a gente recomenda observado? Depois dos 6 meses de idade, que é depois da maturação sexual. Certo. Porque aí ele já está, já maturou, já cresceu o que tinha que crescer, já desenvolveu o que tinha que desenvolver, e aí você já pode castrar sem problemas. Porque antes disso, ele ainda pode futuramente gerar alguns problemas, porque ele não desenvolveu o suficiente. Tá certo. Ana, eu quero agradecer pela sua presença, estou muito feliz de você estar aqui, coisa linda! Eu que agradeço. E queria que você deixasse seu Instagram. Pronto, meu Instagram é Hannah Medvet, né? E eu quero mandar um beijo para minha família, meus pais, meus filhos e também para o pessoal lá da Canil Pet, que é onde eu atendo. Obrigada, meu amor. Seja sempre bem-vinda. Momento Pet volta na próxima semana.